Fala, meu povo lindo! Tudo bem com vocês? A aula hoje é especial. A gente vai falar de um povo da Antiguidade Oriental, que é um povo muito bacana de ser estudado, que talvez remeta a algum conhecimento que você já tenha previamente. Esse povo, essa parte 4 da nossa aula, é o povo hebreu. Tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos trocar uma ideia para relembrar um pouco dessa história junto comigo nesse dia de hoje. Vamos embora? Gente, na sua tela você enxerga um mapa aonde será justamente onde o povo hebreu será a sua terra prometida, né? Canaã, ou atualmente a Palestina. Você pode perceber que é um território comum, tá? A outros povos que a gente vem falando aqui em aulas anteriores, eu e Pimpão. Você tem aí, olhando na sua tela, povo, por exemplo, como os fenícios, né? Você vai ter a região que seria basicamente a Mesopotâmia, o Egito, norte ali, ó, no nordeste do Egito você consegue enxergar. Então, nordeste da África, o Egito. Então, basicamente, onde todas essas primeiras civilizações acontecem. Você pode enxergar que o Rio Nilo, o Rio Tigre, o Eufrates, algumas questões voltadas a essa questão econômica, voltada para a água, são prerrogativas existentes, tá? Para a existência dessas civilizações primeiras. No caso dos hebreus, a questão um pouco diferente, mas que também vai contar com essa questão comercial e tudo mais. Vamos comigo. Bom, os hebreus são marcados por imigração, tá? São marcados por perseguição, você conhece um pouco dessa história, por fuga, por lutas, até por cativeiro. Os hebreus eles vão ser famosos porque são os primeiros a pregarem o monoteísmo. A gente vem falando de povos da antiguidade em que o politeísmo, ou seja, a crença em vários deuses, é, né, o costume da época. O hebreu vem a quebrar um pouco isso. Vale ressaltar que no Egito Antigo, no governo de Amenófis IV, houve um lapso temporal muito curto, sim, de monoteísmo. Mas, via de regra, uma crença monoteísta, uma crença num Deus só, quem nos apresenta realmente é esse povo, que será o povo hebreu. Textos bíblicos são as principais fontes do estudo, principalmente do Antigo Testamento. A Bíblia narra histórias, mensagens, passagens que foram, de alguma forma, confirmadas por estudos até mesmo arqueológicos. Então a gente vai se prender a essa visão mais historiográfica. Tudo bem? Isso não vai tirar o valor da fonte, né, da Bíblia e tal, dos costumes, de jeito nenhum. Mas a gente vai pegar realmente no sentido da historicidade. A gente vai olhar realmente o que pode ser dito de forma garantida e comprovada. Beleza? A história dos hebreus será dividida em 3 períodos. O período dos patriarcas, certo? O período do governo dos juízes e mais tarde o governo de reis. Ok? Vamos começar então para o primeiro período. O primeiro período será o dos patriarcas. Esse governo vai ser por volta do ano de 2000 vai durar até 1200 antes de Cristo. E aí você vai perceber que há uma mistura, né, do que seria essa origem do povo hebreu com basicamente os mesopotâmicos, ali a região da cidade de Ur, né, que é comum ali os sumérios, etc. Mas nessa fase inicial patriarca, o que você enxerga é uma fase nômade. Em outras palavras, você vai enxergar ali pessoas que se deslocam de um lugar para outro para conseguir o seu sustento. Essa sedentarização ela vai acontecendo paulatinamente mais tarde, ok? Nessas civilizações, nesses grupos, né, os patriarcas serão seus líderes. Ou seja, alguém que exerce um poder político, religioso até, né, e até militar de alguma forma, se for preciso defender, ali ele vai estar. Esse patriarca, então, será esse líder escolhido, né, de cada grupo que faz parte aí dessas civilizações que irão compor mais tarde os hebreus. Segundo a Bíblia, conduzidos por Abraão, que será o primeiro grande patriarca aqui, os hebreus partem de Ur, nessa cidade, né, os suméricos de origem, e vão para a Palestina, para a Terra Prometida. Abraão recebeu essa luz, né, ou esse chamado, na forma em que avisa-o, aquela é a Terra Prometida, né, a terra que emana leite e mel, Canaã, que seria hoje no mapa Palestina. E aí o Abraão, ele traz essa boa nova, convida as pessoas a o acompanhar e as pessoas topam. Sendo que, diferentemente do que a priori você possa imaginar, essa terra não é lá tão fértil no primeiro momento, não vai oferecer todo o sustento para que a sedentarização possa acontecer. Então, Abraão vai cruzar, né, e com os seus 2 filhos, né, ele não conseguiram no primeiro momento ter filhos, mais tarde haverá de ter um com a sua serva, que será o filho Ismael, e outro com sua esposa, que será seu filho Isaac. Isaac, consequentemente, filho de Abraão, terá 2 outros filhos,
que será Esaú, e Jacó, também conhecido por Israel. Você pode encontrar o nome dele assim. Bom, eles são gêmeos, né? E basicamente o preterido aqui, o que seria, o privilegiado, o que deveria ser o sucessor, seria Esaú. Mas acaba que Jacó consegue enganar, né, por serem gêmeos, e acaba conseguindo a bênção do pai, passando de certa forma o irmão para trás. Jacó será Israel, como a gente pode chamar aqui, sai então fugido do irmão e vai encontrar mais tarde, né, que será a sua esposa. Decide falar com o pai dela, e esse pai dela é atendido pelo nome de Labão. Labão, ele diz que não vai entregar a sua filha mais nova, que era Raquel. Para isso ele precisaria também casar-se com a mais velha primeiro, teria que seguir ali o fluxo. E a mais velha Leia, ele vai conseguir então casar com ela, trabalhar 7 anos para o pai dela como uma espécie de pagamento pelo casamento, e outros 7 para conseguir casar também com a mulher que ele gostava no primeiro momento, a Raquel. Então agora a gente observa que ele vai ser casado tanto com Leia, onde ele terá 10 filhos, como também casado com a Raquel, onde ele terá 2 filhos, certo? Então serão 12 filhos no total. Esses filhos darão origem mais tarde às tribos que você já deve estar começando a perceber, tá? E dentre esses 12 filhos, a gente vai chamar aqui a atenção para um deles, que é José. José vai ser famoso mais tarde por interpretar sonhos, e ele recebeu essa luz, e ao dizer para os irmãos obviamente subestimaram, de forma que será esse José vendido para o Egito, né, como forma de escantear o irmão que achava que seria de alguma forma privilegiado por interpretar esses sonhos que ele tinha. Então, basicamente, ao ser vendido, José ele vai para o Egito, e aqui na região que seria a região prometida Palestina, as pessoas continuam a viver. Todavia, eu daqui a pouco mostro essa árvore genealógica para você entender, o local em que os hebreus vivem, como eu disse, não é um local muito fértil. E aí os hebreus serão obrigados a migrarem para uma outra localidade, onde será o Egito, a fim de que com isso possam sobreviver. Certo? Então, na prática, os hebreus irão se colocar a sair de uma região para outra por uma questão de sustentação, de sustentabilidade sua, certo? Subsistência, essa é a palavra certa. Em 1500, basicamente, alguns historiadores dizem que essa chegada do povo hebreu, ela se deu de forma que, junto com os Ixos, eles de alguma forma fizeram aliança. É lógico que essa é a visão historiográfica de alguns historiadores. Outros dizem que não, que essa chegada ela aconteceu, né, como uma necessidade, foram de alguma forma no primeiro momento aceitos pelos egípcios, e os Ixos não, os Ixos foram lá de forma mais violenta. Volto a dizer, tem historiador que diz que houve uma parceria entre Ixos e hebreus nessa região do Egito. Mas, biblicamente falando, a gente pode dizer aqui que não houve essa parceria. Certo? O que aconteceu foi que eles se mudaram para lá e lá se estabilizaram. Mais tarde, quando os egípcios conseguiram se livrar, vamos chamar assim, do povo Ixo, famoso pela sua violência, né? Era um povo extremamente violento, trataram de pegar os hebreus e escravizá-los. Agora a história começa a ficar um pouco mais familiar, se você até então não tinha percebido, né? Não tinha se localizado no tempo. Essa escravização vai então acontecer. E ao acontecer, até 1250 a.C., será conduzidos ali por Moisés, né, como uma espécie de libertador desse povo, do domínio egípcio naquela região. Afinal, o povo de Deus estava sendo sacrificado, estava sendo escravizado. E ele será o cara que será recebido o chamado de Deus para que possa fazer essa libertação. Perfeito? Bom, essa historinha você já começa a conhecer melhor. Ele irá pegar esse povo, fugir do Egito junto com eles, a fim de que com isso possa livrar de todo tipo de escravização que estavam sofrendo. É o momento da travessia do Mar Vermelho, em que ele com seu cajado consegue abrir o Mar Vermelho e passar com esse povo, e mais tarde o mar vai fechar e pegar os soldados dos egípcios, etc. Essa passagem vai ser o momento em que o Moisés irá receber depois de 40 anos. Isso é uma coisa que os historiadores gostam muito de chamar a atenção, que a distância é muito curta para justificar os 40 anos de travessia, mas é o que biblicamente a gente estuda. E essa passagem durará 40 anos,
chegando ao ponto desse povo questionar, né, se realmente foi esquecido por Deus e, consequentemente, no Monte Sinai, mais tarde Moisés irá receber os famosos 10 mandamentos. Antes disso, depois disso, aliás, ao descer, encontrará esse povo que já havia questionado se realmente o esquecimento de Deus havia cometido, encontrará esse povo adorando a outras, né, divindades, como, por exemplo, o povo fenício, que foi um povo que o Pimpão falou na semana passada para vocês, né, o Baal, o bezerro de ouro, etc. Mas isso você já deve conhecer. Bom, quando ele recebe esses 10 mandamentos, ali a gente conhece um pouco, né, da história do cristianismo que irá surgir. Não só do cristianismo, como também do islamismo e outros mais que serão fundados nesses princípios. Bom, ao chegar na Terra Prometida, necessariamente esse local já está ocupado. E precisará, né, de haver uma junção das pessoas para que conseguisse expulsar quem havia ocupado a terra que para eles, os hebreus, era uma terra sua, prometida, deixada em outro momento por uma necessidade. E os filisteus estão lá, assim como os cananeus, ocupando essa região. Beleza? Como é que a gente faz para conseguir expulsar esse povo? Né? A terra é nossa. Para os hebreus, a terra é nossa. Então, aquela galera que está lá está de forma ilícita e a gente precisa expulsar. É daí que surge a necessidade do governo dos juízes. Para reconquistar o que hoje é a Palestina, ocupada pelos filisteus e cananeus, há de existir uma luta que durará quase 2 séculos. Elegem esses juízes para que organizassem, então, essa luta. Na Palestina, vão desenvolver o lado comercial que são tão famosos, né, pelos hebreus, mais tarde judeus aqui chamados. Esse lado comercial será desenvolvido como uma forma de sobrevivência. Afinal, a terra não era sua totalmente, na totalidade, estava se disputando. E aí, como uma forma de sobrevivência, o comércio foi um grande subterfúgio. Beleza? Causando aqui uma espécie de desigualdade social que a gente já pode visualizar. Muita mudança de território, a melhor maneira de viver realmente se dava através do comércio. Para onde eles fossem, comercializavam. Beleza? Não sendo o suficiente, essa parte desse governo que a gente atribuiu aqui dos juízes conseguirá a sua, de alguma forma, conquista da região, mas a luta contra esses vizinhos que habitavam a Palestina levou a adotar a necessidade de uma monarquia, que é a fase do governo de reis. O primeiro rei famoso aqui que a gente conhece na história é Saul. 1010 a.C. ele começa e será sucedido por Davi. Davi que será famoso por brigar com o gigante Golias. Você deve conhecer essa história. Reconquista a Palestina, agora a capital de Jerusalém. Constrói ali o primeiro templo. Beleza? E aí tudo está indo muito bem, está indo tudo muito massa. É nesse instante que Salomão irá aparecer. E aí a gente atribui por volta do ano 1966 até 1926, quando ele irá governar. Filho de Davi, né, esse Salomão, concluiu toda essa estabilização, vamos chamar assim, da monarquia e alcançou esse governo o seu ápice. Né? Salomão que será famoso por ter muitas esposas e você deve também conhecer um pouco dessa história. Termina de construir esse templo e tudo está indo muito bem. Só que Salomão vem a morrer. Claro, quando Salomão morre, em 930, os elevados impostos, até para fazer a manutenção, o trabalho compulsório que era colocado, foram atributos para criar uma espécie de conflito entre as tribos que ali começavam a existir. É o que a gente pode chamar de cisma. Né? E o povo se divide entre, principalmente, ao norte, na capital Samaria, seria o povo de Israel, e ao sul, na capital Jerusalém, o povo de Judá. Beleza? Então, a gente consegue enxergar aqui essa divisão dos 10 ao norte e os 2 ao sul. Aqueles filhos que você deve ter visto lá atrás, e agora sim eu volto na árvore genealógica para que você possa acompanhar um pouco na tela. Na sua tela você enxerga claramente Abraão, casado com Sara, seu filho Isaac. Você pode seguir o fluxo aí e perceber o instante em que você tem lá embaixo os judeus, Judá, né? E os israelitas, José. Beleza? É aqui onde a gente está agora. Acompanhou direitinho? Tudo certo? Vamos embora, tá ali, ó. Labão, casado ali com as suas filhas, né? Que tá opa! Na tela. Foi? Aqui apareceu para mim um negocinho na tela. Pronto, obrigado. Valeu, Aninha. Então, na prática, você vai ver então esses judeus e os israelitas surgindo aqui nessa história. Perfeito? Bom, então a gente vai aqui voltar para o ano 722, onde a gente estava. O reino de Israel ele será conquistado ao norte pelos assírios e o de Judá será conquistado pelos neobabilônicos. O reino de Judá
ficou então aprisionado pelo cativeiro da Babilônia. Você deve lembrar disso. Até que os persas, que foi tratado na semana passada, se não me falha a memória por então, até que os persas tomaram, né, os neobabilônicos e libertaram novamente esse povo, né, tentando reconquistar a Palestina, mas não tiveram força política suficiente. A Macedônia foi ocupada por Alexandre em 70, mais tarde pelos romanos, mantendo assim, né, a tradição de um conflito sempre constante, o que motivou a dispersão desse povo, que a gente atribui ao nome de diáspora. Certo? Aqui eu faço um paralelo desse passado, dessa primeira diáspora aqui que a gente pode colocar, com os dias atuais. Eu botei aí na sua tela, deve ter informação, em 1948 foi criado o Estado de Israel, né, e a luta para expulsar os palestinos, estes que agora continuam lá a ocupar, e reconhecer esse Estado como sendo o Estado de fato do povo israelita. Então, o que é que acontece? Depois do Holocausto, da Segunda Guerra Mundial, por causa de tanto sofrimento, tantas dispersões, perseguições, haverá a onda de construir esse Estado, e aí é onde rola um conflito, porque existem pessoas ocupando esse território na hora da criação do Estado de Israel. Por isso que alguns países não reconhecem esse local como licitamente um local de origem dos judeus. Para muitos países, hoje, não há o reconhecimento porque houve uma ocupação deliberada. Para outros, era uma necessidade de entregar esse território, visto que depois de tanto sofrimento, ainda por cima marcado pelo Holocausto, que era um sofrimento ainda maior também, a gente precisava de alguma forma criar esse Estado para garantir a localização desse povo onde é a terra de sua origem. Certo? Então, dá para você fazer esse paralelo. Atualmente, em 2010, a gente pode colocar 10 anos atrás, não é tão atualmente no Brasil a gente tem 120 mil judeus, mas em 2010 a gente tem uma média de 33% cristão e 19% muçulmano, certo? Então, os judeus acreditavam nessa vinda do Messias, né, o Maomé, Deus ou Alá, e como seria no caso do Maomé, e enviado aqui por Deus. Então, para o cristianismo, a gente tem uma história de criar um vínculo, né? Desde os hebreus. Então, os hebreus dão origem ao judaísmo, o judaísmo dá origem ao cristianismo, e, consequentemente, o judaísmo também dá origem a esse islamismo. Lembrando que esse islamismo só vem surgir no século VII depois de Cristo. Né? Maomé também recebe essa ideia do chamado, né? Tratando de ser uma religião, um Deus só, um monoteísmo. E aí é outra história que a gente atribui geralmente à Idade Média, né? A fase da Alta Idade Média, quando surgem os muçulmanos, né? Que a gente pode colocar aqui. Beleza? Então, feito isso, vamos colocar essas questões na sua tela aqui para a gente treinar um pouquinho, para que a gente viu agora falar dos hebreus. Primeira questão tem aí, ó. Relaciona a coluna 2, que apresenta afirmação relativas ao povo da antiguidade, com a coluna 1, que identifica qual povo é esse. Então eu pergunto a você, qual foi o povo que os sinais de sua escrita sagrada são conhecidos como hieroglifos? Certo? O que é que você colocaria? Qual o povo que seria aqui que buscavam e levavam mercadorias para toda a bacia do Mediterrâneo? Qual o povo que seria aqui seu império controlado pelos sistemas de satrapias ou satápias? Quais são os povos que serão invadidos de seu território, provocando aqui uma espécie de diáspora, como a gente citou? E Hammurabi, que unificou o império, que povo era esse? Então, se a gente for por eliminação, até por lembrança, facilmente a gente consegue atribuir. Vamos lá. Buscavam e levavam mercadorias por toda a bacia do Mediterrâneo. Eu não tenho dúvida que será o povo 2, tá? Que seria aqui o nosso, desculpa, povo 1, os fenícios. Tá? Não tenho a menor dúvida que seria tratado dos povos fenícios. Até porque, como foi visto na aula passada, os fenícios não tinham uma condição, um território muito extenso e tal, e muito montanhoso, não tão extenso e montanhoso, impossibilitava a plantação. E a abundância de cedros fez eles construírem vários barcos e, consequentemente, comercializarem pelo Mediterrâneo. Tá? Hammurabi, eu não tenho a menor dúvida que são babilônicos. Certo? Então a gente pode colocar aqui. Satrapias, quem criou esse sistema foram os persas. Né? Era uma forma de governar o grande império, dividindo ali como se fosse uma espécie de o país e os estados. Sabe? A mesma logística, a mesma ideia. Ou seja, o território império persa era muito grande e aí criou satrapias para que pudesse esses responsáveis, tipo governadores, reportar, por exemplo, Dario, né, as informações que aconteciam. Então, para conseguir administrar melhor o império, criou-se as satrapias. Então, não tenho dúvida que seriam os persas. Então, só com isso a gente consegue responder a nossa questão, que seria aqui a nossa letra o quê? Nossa letra C. Certo? Então, 4, 1, 5, 2, 3.
primeiro povo, o 4, os egípcios, né? Que chamam de hieroglifo. O 1, como foi dito a vocês, os fenícios, que mais? E o 5, 2, 3. Então, ó, os 5 seriam os persas, a satrapia que eu falei, os hebreus que são invadidos e causa diáspora que a gente citou aqui nessa aula, e por fim, o Hammurabi que a gente pode colocar aqui como babilônico, o número 3. Beleza? Fácil, de graça, 0800 uma questão como essa. Vamos mais uma. Os hebreus desenvolveram sua civilização no primeiro milênio antes de Cristo. A respeito, podemos afirmar corretamente que o quê? Na letra A importância da história da civilização hebraica se expressa especialmente através da formação de um Estado centralizado. Na letra B, a civilização hebraica apresenta traços específicos que decorrem do seu distanciamento frente às demais culturas do Oriente Próximo. Na letra C, a importância do estudo dos hebreus se justifica pelo monoteísmo ético que surge e se desenvolve entre eles, construindo um ponto de partida para o cristianismo e o islamismo. Na letra D, os antigos hebreus têm como livro sagrado o Novo Testamento, que compreende vários outros livros, dentre os quais está a Gênesis, que trata da criação, será o Novo Testamento. Letra E, a antecedência da civilização hebraica é sumeriana, explica a presença de mitos semelhantes nas duas culturas. O que é que você colocaria na sua resposta? Vamos lá. Eu acredito que não ter ficado tantas dúvidas, que o nosso gabarito seria a nossa letra C. Por quê? Ele diz aqui, ó, a importância de estudar os hebreus se justifica, como eu disse aqui há pouco no começo dessa aula, pelo monoteísmo, né, que surge e que desenvolve entre eles, né, uma cultura totalmente diferente da que se estava acostumada naquela época da antiguidade. Construindo aqui até um ponto de partida, como eu disse também aqui, para religiões como o cristianismo e até mesmo o islamismo, que creem nesse monoteísmo, né, que herdam desse princípio também. Então, estudar o povo hebreu é, de certa forma, você compreender, né, onde nasce, o nascedor, onde tudo começa, né, na nossa história. Então, com certeza, vale a pena você estudar. E eu acredito que, para terminar, eu vou ler rapidamente essa questãozinha aqui para vocês. Os hebreus construíram uma forte identidade cultural através da sua religião desde os tempos das suas histórias mais remotas. Em certo período, observa-se uma maior preocupação com a ética e as críticas às desigualdades sociais, por parte dos profetas Oséias, Amós, Isaías, Miqueias, etc. Estamos nos referindo ao quê? Bom, no primeiro espaço, ele está aqui, ó, ao período em que Moisés tinha grande liderança política, livrando os hebreus da dominação egípcia. Aqui ele seria o espaço letra B. É verdadeiro ou falso, tá? A época em que os hebreus estiveram dominados pelos caldeus e construíram o início do culto a Yahvé, aquele que é, na sua tradução. Aqui no espaçozinho C. Ao período histórico em que a religião hebraica seguiu os rituais semelhantes aos da religião persa, cultuando Deus, por exemplo, como Mata, né? Seria isso. Os persas que apresentam essa ideia do maniqueísmo, né? Do bem e do mal, etc. Será isso verdadeiro? Ao crescimento do significado político da religião, quando ela ajudou os imperadores hebreus a construírem seus impérios, e por fim, ao período em que Yahvé tornou-se Deus de todos, né? Qual seria a resposta? Então, você facilmente respondeu aí que na letra B seria correta. Somente a última está verdadeira. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!